Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que Deus me deu ontem. Eu quero falar com vocês sobre o Espírito Santo. É interessante como a gente foca no que os nossos olhos veem. Nós focamos então nas pessoas, na aparência delas, ou no que nós vemos e ouvimos, mas no fim o nosso cérebro foca na pessoa. Ontem eu estava falando com um amigo meu e ele estava falando sobre Davi. E é lógico que sempre vai existir a nossa parte, mas nós lemos que quem deu aquilo por qual Davi trabalhou foi o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, às vezes, ele é ignorado, mas é o Espírito Santo de Deus quem nos dirige. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Eu vou citar para vocês alguns exemplos do que está escrito um pouco mais lá do Velho Testamento, mas porque eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Eu quero que vocês entendam como o Espírito Santo de Deus funcionou naquela época e como ele funciona agora. Porque Jesus disse, se eu não for, eu não poderei mandar o Espírito Santo de Deus. E Jesus foi, correto? Ele foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. E eu espero que vocês creiam nisso. Que vocês não achem que isso é uma historinha. Vocês precisam ter isso na mente de vocês. Então o Espírito Santo hoje está na Terra. O Espírito Santo de Deus, ele está acessível. Mas existe um pré-requisito, ou alguns pré-requisitos, para que vocês tenham o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Isso está na Bíblia, eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero que vocês entendam que o Espírito de Deus é quem nos dirige. É o Espírito de Deus quem nos fala como proceder, quem nos faz lembrar como proceder. E é Ele mesmo também que fala lá na presença de Deus a nosso respeito. Porque é Ele que está conosco hoje. Ali em 1 Samuel, no 10, lá no versículo 10, está escrito o seguinte: partindo dali, Saul e seus servos chegaram a Gibeá. E logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Lá em 1 Samuel, no 16, no 13, está escrito o seguinte: Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. E Samuel retornou para Ramá. Lá em Juízes, no 3, no 10, está escrito o seguinte: o Espírito de Yahvé, o Senhor Deus, veio sobre ele para guiá-lo, de modo que pôde liderar os filhos de Israel, e foi à guerra. O Senhor entregou Cuxã-Rishataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que o venceu e dominou seu povo. Lá em Juízes, no 6, no 34, está escrito: então o Espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão, e o fez tocar o shofar, a trombeta de convocação, conclamando todos os abiesritas para segui-lo. Lá em Juízes, no 11 e no 29, está escrito o seguinte: então o Espírito de Yahvé, o Senhor, veio sobre Jefité e o dirigiu com poder, a fim de que ele atravessasse as terras de Gileade e Manassés, passando por Mispá de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Em Juízes, no 13 e no 25, está escrito que Sansão estava em Maanedã, no acampamento de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito de Yahvé o dirigia. Lá no 14, no 6, está escrito o seguinte: foi então que o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Contudo, não contou sobre o incidente, nem quanto à maneira como agiu ao seu pai nem à sua mãe. Vejam, meus queridos, foi o Espírito do Senhor sobre Saul, foi o Espírito do Senhor sobre Gideão, sobre Jefité, sobre Davi, sobre Sansão. O Espírito Santo de Deus, meus queridos. É lógico que naquela época Deus ele trabalhava com o Espírito Santo de uma forma muito peculiar. Hoje ele tem isso de forma mais abrangente, de forma mais aberta. Ou seja, o Espírito Santo hoje ele não está em uma única pessoa. O Espírito Santo do Senhor hoje está sobre toda a terra, mas o Espírito Santo de Deus, ele não está na vida de todas as pessoas. O Espírito Santo de Deus, ele está na vida daquelas pessoas que têm uma relação com o Senhor.
Também como foi naquela época, na época dos juízes, na época dos grandes profetas. O Espírito Santo de Deus é Deus. E Deus, ele não tem parte com o pecado. Deus não tem parte com aqueles que não têm uma relação com ele. Então nós temos que ter isso em mente. Nós não podemos focar nas pessoas. Não se enganem, meus queridos. Existem homens tremendos de Deus hoje. Homens e mulheres tremendos de Deus hoje. Mas é através do Espírito Santo de Deus que eles profetizam. Se é que eles profetizam. Através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem efetivamente pode e vai dirigir a vida de vocês. Vocês têm acesso a isso hoje, meus queridos. Busquem isso de forma tal que vocês sejam independentes. Que vocês possam ouvir aquilo que o próprio Deus tem para dizer para vocês. Não fiquem andando atrás de gurus espirituais. Sim, vocês devem respeitar a liderança de vocês, os pastores de vocês, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte: não fiquem como crianças, sentados nos bancos das igrejas. Leiam a Bíblia e entendam aquilo que Deus ele espera para que o Espírito Santo dele mesmo habite no corpo de vocês. Lembrem-se, a palavra de Deus ela deixa muito claro que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos feitos de forma específica, nós fomos feitos para algo específico. E uma dessas especificidades é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Entendam, não há como fugir do Espírito Santo de Deus. Ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele entende o que nós pensamos, ele entende o que nós sentimos. E é ele mesmo quem leva isso para o nosso Todo-Poderoso, para o nosso amado Deus. E para o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque eles são um, o Espírito Santo, Jesus e Deus, eles são um, eles estão ligados, eles estão conectados, tanto quanto sua alma, seu espírito e seu corpo são distintos, mas estão entrelaçados, estão interconectados, não tem como separar. Essa separação só ocorre com a morte. Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que o Senhor ele me usou para transmitir para vocês. Que Deus dê um fim de semana abençoado para vocês, uma semana abençoada. Eu não sei em que momento vocês vão estar ouvindo isso, mas que ele lembre-se do desejo do coração de vocês. Que Deus abençoe vocês e dê uma semana de paz e prosperidade.